Este painel vem falar dos fatores de sustentabilidade social e também ambiental que a gratuitidade nos transportes efetivamente pode ou não trazer. É isso que vamos debater aqui. O meu nome é Eunice Duarte, como vocês têm a possibilidade de ver. Fui convidada, e a quem agradeço esta oportunidade, para estar como moderadora deste painel, uma vez tenho desenvolvido investigação relativamente à questão da mobilidade sustentável, no meu caso, para já, ainda mais direcionada à ferrovia. Hoje vamos estar aqui a falar sobretudo de rodovia, e que é muito interessante poder também debater com todos eles. Gostaria de vos apresentar os meus colegas de painel e começava pelo Acácio. O Acácio que vai estar em representação da Zero, Rui Lopo, que está pela representação da TML, e ao meu lado tenho então o Nuno Piteira Lopes, que está pela representação da Câmara de Cascais, e depois, efetivamente, tenho o Rui Rei, que está na apresentação da Parques Tejo. Ao contrário daquilo que aconteceu no painel anterior, o meu painel, eu não vou aqui estar a explorar convosco a questão das habilitações académicas, mas vou brincar, porque ainda há pouco a senhora vereadora fez e bem a menção a que eram todos efetivamente engenheiros. Nós, nas questões sociais, normalmente temos mais pessoal ligado às partes sociais e daí, dessa forma, nós temos um painel mais direcionado para doutores, corremos com os engenheiros, não foi por mal, vamos deixar então com algumas questões que vou lançar. Eu gostaria de começar por lançar ao Acácio aqui um repto. Dizer-lhe que a Zero tem feito um trabalho muito interessante, não sei se vocês conhecem, mas efetivamente a nível de dinamismo de ações de alerta e sensibilização ambiental, entre outras, e recentemente a Zero apresentou uma série de propostas, neste caso foram 6, muito concretas, relativamente à questão da mobilidade. Também dizer-vos que, segundo a Zero, para termos uma noção a nível de impacto, da pegada carbónica que estamos, anda na ordem dos 30% a questão da mobilidade. E a pedir ao Acácio para nos explicar um bocadinho mais tudo aquilo que foi proposto e como é que isto tem impacto direto na vida das pessoas, estas questões da mobilidade e ambientais. Como é que se conjugam? Obrigado pelo convite e é um prazer estar aqui com a audiência e convosco para procurarmos debater estas questões e sobretudo, aproximarmos das soluções que efetivamente podem fazer-nos progredir. Pronto, efetivamente nós estamos neste momento com cerca de, em termos das emissões globais, cerca de 30%, a caminho um pouquinho de mais do que isso. Estamos à espera dos dados de 2022 e 2023, mas estamos já com cerca de mais de 30%, certamente, nesta altura, de emissões associadas ao setor dos transportes, sobretudo transporte rodoviário. Nós temos que, em 2030, de acordo com o Plano Nacional de Energia e Clima, que está em revisão, chegar em 2030 com uma redução de 40% das emissões no setor dos transportes em relação a 2005. Isso, pelas nossas contas, significa que temos que reduzir, a partir deste ano, pelo menos 5% de emissões todos os anos. É um desafio bastante, digamos, difícil de alcançar, mas que não é impossível. Agora, há que perceber aqui quais são as prioridades em termos de investimento na redução de emissões, não é? Provavelmente falaremos mais disso com os outros participantes, mas há aqui as mudanças comportamentais são aquelas que vão demorar provavelmente mais tempo. Os investimentos infraestruturais, nomeadamente na ferrovia ou mesmo na criação de uma rede de corredores dedicados, no caso do transporte rodoviário, ou mesmo investimentos no reordenamento do território, são digamos, investimentos que têm ciclos relativamente longos para produzirem resultados. E, portanto, nós vamos ter que, do ponto de vista das prioridades, provavelmente dar prioridade à eletrificação, sobretudo dos modos, dos veículos que têm uma elevada taxa de utilização. E essa provavelmente será o nosso foco nos próximos
nos próximos tempos, até porque o sistema eletroprodutor está neste momento, o que vai crescer mais será certamente o investimento na produção de energia a partir do sol, portanto, com recurso a sistemas fotovoltaicos, e a produção solar tem picos de produção durante o dia, e algumas formas de funcionamento de certos modos rodoviários adequam-se, a que tenhamos, que possamos carregar os veículos na hora do almoço, digamos assim, sobretudo nestes veículos com elevada taxa de utilização. Provavelmente essa será uma resposta mais imediata para podermos ter reduções mais rápidas de emissões. Mas há aqui uma questão, e vou terminar se calhar, para dar oportunidade, há aqui uma questão que eu acho que é uma oportunidade importante e que tem a ver com a resposta ao problema da habitação, e nomeadamente a questão quase todos os partidos hoje defendem que se deve investir em habitação pública para dar resposta às carências habitacionais, e isso é uma oportunidade para o fazer, tendo em conta a rede de transporte, nomeadamente a rede de transporte pesado que existe na área metropolitana, e, portanto, deve-se talvez dar prioridade a programas de habitação centrados, aliás, junto às estações ferroviárias, por exemplo, onde temos ainda imenso espaço para organizar polos habitacionais e de serviços interessantes. Portanto, sublinharia esta medida. E passo a palavra. Colocava-lhe ainda mais uma outra questão, antes de passar ao Rui Lopo. Eu vou levar, não é uma ordem que vocês têm em painel, mas neste caso é uma ordem que tenho aqui os meus oradores comigo. Queria-lhe só fazer uma pergunta de resposta breve, mesmo porque vai dar um mote a seguir àquilo que eu vou perguntar ao Rui Lopo. De uma forma muito simples, se eu olhar hoje para este auditório e perguntasse quantas pessoas é que chegaram de carro até aqui, se calhar todos levantavam o braço no ar. A minha questão é... será isso apenas e só um ato de facilitismo ou, efetivamente, terá já enraizado culturalmente a utilização do carro e é preciso agora aqui uma transição também de mentalidade? Nós vamos começar a fazer, se calhar, o tracking de viagens entre as freguesias mais populosas da área metropolitana de Lisboa e, por exemplo, o Saldanho ou outros grandes atratores de tráfego, e começamos a fazer isso para as duas maiores, que são Mem-Martins, Algarão Mem-Martins e Cascais-Estoril. Os tempos de viagem de Algarão Mem-Martins ainda se aproximam entre transporte público e transporte privado, mas Cascais-Estoril estamos com diferenças de quase 1 hora, com taxas de motorização nessa freguesia elevadíssimas, se calhar as mais elevadas do concelho. Portanto, ou seja, para responder diretamente, eu acho que o fator decisivo é o tempo de viagem. Portanto, é aí que tem que se concentrar os esforços no sentido de conseguirmos atrair gente do transporte individual para o transporte público, e há muitas coisas a fazer nessa área. O Lopo certamente saberá melhor responder do que eu. Bom, tal como prometido, lamento, Rui, mas a minha questão para si passa desde logo por... a TML iniciou a operação há 3 anos atrás, no início uma operação muito inovadora, com muito custo, com muita descoberta, de certeza absoluta, com muitos desafios, porque montar uma operação desta envergadura, substituindo os diversos serviços que existiam e planeá-la, de certeza que foi difícil. Do ponto de vista social, qual é que foi o maior desafio que a TML teve? Esta é uma pergunta que não é fácil, isto porque me fez lembrar umas reuniões assim que tivemos com pessoas, eu e os meus colegas do Conselho de Administração e algumas autarquias com sala cheia, com as pessoas todas a mandar virem connosco. E, portanto, é um processo difícil, mas queria só, em primeiro lugar, agradecer à Parques Tejo, na pessoa do Rui, o convite que nos fizeram, também à Câmara Municipal de Oeiras e a todos os presentes, cumprimentar-vos, ao Eunício, ao Nuno, enfim, a gente já se conhece todos há algum tempo. Não, o mais difícil, enfim, não é tão difícil do lado da operação como colocaste a pergunta, mas mais do ponto de vista emocional, e não tem a ver sequer com...
que o Faustino já disse, e portanto nós estamos muito focados nas pessoas, e é mesmo assim. Ainda hoje eu dizia a uma jornalista que nós olhamos reclamação, eu olho a reclamação, eu vou ver se há um comentário no Instagram do navegante sobre alguma coisa e mando para a equipa corrigir, eu. E, portanto, e como também foi dito, nós transportamos hoje mais de 600 mil pessoas por dia, portanto estamos neste grau de cuidado sobre as pessoas e de preocupação com as pessoas, mas as grandes componentes foi não respondermos a pessoas que pegam às 5 da manhã em Lisboa para ir fazer aquelas funções que nós tipicamente não damos conta, mas que são essenciais para que a economia funcione, para que o país funcione, e portanto isso é emocionalmente difícil, mas resolveu-se. E portanto é que hoje a realidade que temos hoje é incomparavelmente melhor da realidade que tínhamos nessa altura, que por muitas circunstâncias, como também foi dito, primeiro por percepções, às vezes os serviços estavam lá, as pessoas é que não topavam. Segundo, porque efetivamente nunca estiveram, e eu apanhei uma vez uma pessoa, perdoa-me esta questão, porque eu acho que este é um ângulo da abordagem, as questões sociais e a forma como nós lidamos com elas, todos nós, não é? Mas apanhei uma senhora aos gritos na Gar do Oriente, foi há um ano atrás, menos de um ano atrás, completamente aos gritos, incomodativo até porque era muito pesada, foi uma circunstância muito pesada. Eu e outra pessoa, a diretora que acompanha o tema em concreto. E aos gritos, e eu até fui assim meio duro com a pessoa para poder acalmar, não tive que ser um bocadinho interventivo, mas diga lá o que é que se passa. Portanto, a senhora em questão estava a reivindicar uma matéria que tinha 6 anos, e ela nem tinha, para ela o tema ia passar a ser resolvido, e nós não temos nenhuma varinha de condão para resolver todos os problemas, e portanto eu acho que este é um aspecto importante. A Carris Metropolitana vai melhorar muita coisa, tem imenso ainda para resolver e para melhorar, e o quadro institucional e o quadro operacional e executivo tem muito para coordenar e para tornar tudo isto mais atrativo e sobretudo, responder às questões que as pessoas precisam, não é? Porque ainda há muitos que precisam de ser resolvidos, e estamos cá para isso, mas é uma experiência fantástica deste ponto de vista, é porque hoje está incomparavelmente melhor do que estava no início, mas também, já como hoje foi comentado, todos os dias existem novas necessidades. Há sítios onde nós, por mais autocarros que podemos, eu costumo usar esta expressão, nós pomos lá o autocarro, no dia a seguir ele vai estar novo, uma nova circulação, um novo horário, no dia a seguir está cheio e no outro dia a seguir é preciso pôr mais, e portanto e os recursos não são infindáveis, não se trata apenas dos recursos financeiros, dos recursos materiais, não, costumo usar esta expressão, não há um stand de autocarros ali ao virar da esquina, nós não conseguimos ir comprar autocarros como se compra. Hoje em dia, nem os automóveis a gente consegue comprar para o mês que vem, quanto mais um autocarro, e portanto tudo isto é muito complexo, é preciso saber gerir as expectativas, estando naturalmente preocupados e focados em resolver os problemas das pessoas, e também, porque não, também comentava há pouco que este setor, ou pelo menos esta componente de transportes ligada ao setor rodoviário, trabalha com todos os estratos da nossa sociedade. Todos, literalmente todos. Menos uma camada com menores dificuldades no seu cotidiano, mas trabalha muito com camadas que têm muitas dificuldades na sua vida, mas mesmo muito, e nós temos que pensar, como é evidente, bastante nessas pessoas, não só por causa da sua condição, mas porque há uma questão de dignidade e de coesão social que nós temos todos que pautar, não é? Rui, estava a falar aqui num segmento mais alto da sociedade, segmento esse que tem muita dificuldade em deixar o carro, em olhar para os transportes públicos como um meio de utilização. Existem estudos que nos indicam isto, que em Portugal a utilização do carro ainda é muitas vezes associada a uma questão de estatuto social, mas, e porque fiz o trabalho de casa, percebi que a TML tem feito aqui algumas tentativas de lhes piscar o olho, nomeadamente com playlists no Spotify, etc, etc, etc. E com uma app que dá ao momento onde é que está o seu autocarro, essas coisas todas. Portanto, há um esforço claro, pareceu-me a mim, de tentar também trazer essas pessoas e englobá-las naquilo que é a estratégia da TML. Estou correta? Sim, não é nessa perspectiva, não é apenas nessa perspectiva de pescar o olho ou de uma estratégia, porque objetivamente um sistema de transportes tem que funcionar com todos e para todos, não é? Como hoje o nosso modo de vivendi, e já todos vimos muita coisa, porque já temos a felicidade de ter ido a vários países e várias cidades, já vimos que isso não é, essa exclusão por segmentação da população não existe noutros sítios,
E, portanto, nós temos que trabalhar para todos, objetivamente, e até porque o desafio é esse, do ponto de vista da atratividade e de fazer com que as pessoas façam, de facto, a transferência modal e, portanto, deixem o carro em casa e usem os transportes, seja o autocarro, seja o comboio. Portanto, isto não é nada de novo. E sabemos que está na comunicação e na linguagem uma parte importante desse processo. Não está todo, como é evidente, não está todo. Bem, esteve desde logo a opção política de fazer com que os autocarros sejam com uma idade tendencialmente muito reduzida na área metropolitana de Lisboa. Portanto, o seu grau de conforto, a percepção que as pessoas têm da higiene da viatura, da própria segurança é completamente diferente e, portanto, isso conta muito. É um caminho. E, portanto, também do lado da linguagem, do lado da forma como nós nos dirigimos às pessoas, do lado da forma como comunicamos, vem como complemento a essas opções mais estruturantes. Eu diria complemento porque eu considero que elas não são fundamentais. O Filipe dizia aqui uma coisa muito importante que normalmente o setor dos transportes usa numa lógica muito de planeamento, na lógica do PAR-OD, origem-destino, como se costuma dizer, mas que é muito importante percebermos que nós temos que tratar este setor como consumidores. Que há uns anos havia uma pessoa que falava, enfim, uma pessoa que também percebe transportes, e dizia, isto não são caixas de sapatos. Mas não é, mas é parecido. Ou seja, não é parecido do ponto de vista, como é evidente, do bem que se consome, mas da forma como nós avaliamos, nas ciências sociais, da forma como nós avaliamos o comportamento das pessoas, nós temos que olhar para estas personas, como foi dito, para estas pessoas, para estes perfis, para esta segmentação, e procurar trabalhar para incluir todos. E o incluir todos passa por um conjunto de opções, de horários, de títulos, de tarifários, de cobertura em mancha em termos do território. Há um exemplo concreto, que não temos uma base ultracientífica para perceber isto, mas com os dados e com a percepção que vamos tendo é evidente. O eixo Alcochete, Montijo, Moita, Palmela, Setúbal, que na Carris Metropolitana corresponde à área 4. É o território mais pequenino de todos e é aquele que historicamente mais autocarros tinha necessidade no contexto da área metropolitana de Lisboa, era paupérrima a oferta nessa região. É onde nós crescemos mais, estamos a falar de taxas de crescimento acima de 50% em alguns concelhos, em termos de procura, bastante significativo. Se formos ver, estamos sempre a falar, ou pelo menos uma parte, algumas pessoas são de certeza classe média, média alta, que moram hoje em zonas, em territórios que foram recentemente preenchidos, com urbanizações novas, para quem conhece, para quem não conhece fica com noção, Montijo, Alcochete, e são pessoas que se viram a sua necessidade de transportes agora melhor respondida. Já conseguimos ir a todos? Não conseguimos, havemos de lá chegar, mas é claramente um segmento da nossa população que tem apetência para ser transportado. Temos de adequar a linguagem com os Spotify, com o WhatsApp, onde temos um grupo que já tem mais de 3.500 pessoas e onde divulgamos todas as alterações, estas coisas todas. É preciso termos uma noção, Eunice, que é, tudo isto é recente, esta escala deste trabalho, não é? Até há 3 anos eram vários operadores, cada um trabalhava por si, sem uma coordenação, sem uma mesma linguagem, sem quase quiserem o mesmo objetivo. Posso estar a ser duro, mas se formos depois aos pormenores é um bocado verdade, e portanto é relativamente recente todo este processo. As pessoas, para além daquela porta, e se calhar alguns aqui não querem saber disso para nada, como alguém dizia, querem que o autocarro apareça na paragem, o resto é conversa. Temos de perceber que temos o que temos e que temos de continuar a trabalhar com muita intensidade, e é isso que fazemos para responder a todos, aos mais remediados e aos que têm menos necessidades. E eu vou apanhar a deixa dos mais remediados e aos mais necessitados e vou-me virar para este lado e vou cumprimentar o Nuno. E, Nuno, a questão de os mais necessitados e os mais remediados, claramente falando em Cascais, efetivamente há uma mancha significativa, quer de uma coisa, quer de outra. Qual é que é o maior desafio a nível social que encontram em território? A nível da gestão da mobilidade e dessa mobilidade que corresponde. Nós hoje já ouvimos falar aqui na questão de tempo e que o tempo de Cascais a Lisboa por transportes ainda é muito elevado. Pode ter impacto a nível social ou não? Esta procura pelo transporte gratuito poderia levar aqui a uma maior procura, uma menor procura? Resolvia questões sociais? Não resolvia? Qual é a sua perspectiva?
Muito boa tarde, obrigado pelo convite, boa tarde a todas e boa tarde a todos. A resposta parece-me que é simples, sim, resolvia muitos dos problemas sociais, aliás, como a própria gratuitidade no Concelho de Cascais, para quem vive, trabalha ou estuda em Cascais, ou até o navegante na área metropolitana de Lisboa, que apesar de não ser gratuito ainda, mas tem um preço muito reduzido para aquilo que era noutros tempos, claro que ajudam. No Concelho de Cascais, eu estava a ouvir o colega a falar há pouco, e é certo que o tempo do transporte é um fator importante, mas talvez não o único, ou talvez não sequer o mais importante. Eu estava a ouvir com atenção a intervenção, com a qual eu concordo genericamente, mas que depois na prática nem sempre pode ser aplicado em todos os territórios. E por isso é que eu acho que, em primeiro lugar, dizer que é bom ver a evolução destes últimos anos e ver que, finalmente, do ponto de vista da área metropolitana de Lisboa, penso que existe um consenso, uma estratégia, onde todos os municípios da área metropolitana de Lisboa, pela primeira vez, estão alinhados num único objetivo. E isso é essencial, porque sem estratégia, com uma estratégia errada, ou com a estratégia a mudar de 4 em 4 anos, conforme os ciclos, por mais que se queira, não se consegue atingir os objetivos. E essa parte eu julgo que, e acredito verdadeiramente, que na área metropolitana de Lisboa está bem resolvida, a questão da estratégia. Depois temos uma questão de aplicação prática dessa estratégia, que eu acho que está a ser bem aplicada, está a ter resultados, mas temos que ter algum cuidado pelos caminhos por onde queremos ir. É um facto que a habitação pública é absolutamente necessária, mas a ferrovia por si não vai resolver o problema em todos os territórios. Eu estava a imaginar o Concelho de Cascais e estava a imaginar a linha de Cascais, à beira-mar plantada, que mais parece uma linha turística, como existe no Douro, do que uma linha que possa servir efetivamente as pessoas. Porque, se nós olharmos para o território de Cascais, se considerarmos que é um quadrado e que a meio do quadrado temos a A5, nós temos a esmagadora maioria das pessoas que utiliza transporte público que vive acima da A5 e temos a esmagadora maioria das pessoas que não utiliza transporte público abaixo da A5 e depois temos a ferrovia junto ao mar. O que significa que nós até, no limite, poderíamos ter uma linha de TGV a ligar Cascais ao Castré, que ia ser ultra rápido. Mas as pessoas, para chegarem das freguesias de São Domingos de Rana ou de Alcabidez cá abaixo à estação de Cascais, vão demorar na mesma 40 minutos, 45 minutos. E por isso, não sei se já estamos em tempo ou não de abrir as hostilidades, parece-me que seria muito mais importante para servir as pessoas e para continuar a apostar no transporte público e para continuar a servir cada vez melhor os utentes do transporte público, e uma vez que existe também, neste ponto de vista, um consenso entre aquilo que é o pensamento de Cascais, entre aquilo que é o pensamento do Eiras, entre aquilo que é o pensamento de Lisboa, que é uma coisa, por vezes, difícil, mas que neste caso não foi nada difícil de chegar a esse consenso, voltarmos a falar e a pôr na agenda a linha tem vários nomes, o Metrobus, o bus dedicado, o que lhe quisermos chamar, na A5, porque, porventura, todas aquelas pessoas da cintura norte não teriam que se deslocar até à beira-mar plantado para apanhar o transporte, com a vantagem que podia fazer todo o corredor junto à A5, onde aí sim existe espaço para a construção
de parques de estacionamento para as pessoas poderem deixar o carro, muito mais próximo de casa, poderem entrar no autocarro e rapidamente estarem, por exemplo, através da A5 e da Cril, junto ao Estádio da Luz e ao Centro Comercial, e a partir daí têm acesso a toda a rede metropolitana de Lisboa, do que propriamente estarmos a pensar sempre que a única solução alternativa para captar mais pessoas para o transporte público é a ferrovia. É uma solução, mas que tem que ser desenhada de acordo com o espaço físico que existe em cada um dos territórios. E diria que em Cascais não passa seguramente por uma nova ferrovia numa cintura a meio entre as freguesias do Norte e as freguesias do Sul. Mas, e para concluir, dizer que nós em Cascais elegemos a mobilidade como um vetor estratégico para o desenvolvimento do concelho de Cascais, temos feito o nosso caminho, mas não só a gratuitidade, não só o tempo da viagem, mas também a qualidade do material circulante, a oferta que nós conseguimos dar ao cliente dentro do material circulante, o facto de ter Wi-Fi, o facto de poder ser CCTV para as pessoas se sentirem seguras, o facto de ter uma app que, inclusivamente, eu consigo ver se o meu filho entrou ou não entrou no autocarro. Acho que tudo isso é importante e os próprios dados o revelam, porque não vou comparar o número de utentes de 2023 com 2021, porque estávamos todos em casa, não havia pessoas a andar de autocarros, mas se compararmos com o antes do Covid, antes da pandemia, nós estamos com acréscimos de cerca de 30% a nível dos utilizadores do transporte público rodoviário no concelho de Cascais, e acreditamos que em 2025 vamos conseguir chegar aos 50%. É esse que é o nosso objetivo, é esse que é o nosso caminho, sempre com uma perspectiva e com uma visão de que não o vamos conseguir fazer sozinho, temos que o fazer alinhados e dentro daquilo que é uma estratégia metropolitana, porque Cascais não é uma ilha e Cascais faz parte da área metropolitana de Lisboa, e por isso estamos muito empenhados e muito imbuídos em que tudo aquilo que foi definido e bem para a área metropolitana de Lisboa sirva Cascais e sirva também todos os outros municípios da área metropolitana, em especial o nosso vizinho do Oeiras, porque, como eu dizia aqui há pouco, antes de começarmos, ao Rui, que é também um grande responsável pelo sucesso daquilo que acontece hoje em Cascais, mas ele transferiu-se para Oeiras, mas quanto melhor estiver Oeiras, certamente melhor estará Cascais, e quanto melhor estiver Cascais, certamente estará também Oeiras, e por isso é desta concorrência saudável, sempre a puxar um pelo outro, que certamente nos tornamos ambos mais fortes, mais coesos, mais unos e, acima de tudo, servindo melhor os nossos municípios. Já agora colocando-lhe uma última questão aqui ligada à questão social, dizendo-lhe assim, efetivamente existe a parte mais significativa de transporte que vai utilizar a A5, a solução, ainda há pouco tinha sido aqui falada, foi apresentada também no painel anterior, mas não está a acontecer. Ou seja, enquanto ela não avançar, como é que podemos resolver os problemas sociais dessas pessoas? Eu estou a pensar, por exemplo, uma pessoa que vive em Cascais, mas que trabalha em Lisboa, tem os seus filhos a estudar em Cascais, não é? Necessariamente, muitas das vezes, porque os transportes atrasam, etc., vai ter a tendência a utilizar o carro, porque não tem quase que outra alternativa para garantir que consegue estar a horas a ir buscar o seu filho à escola. E isto é perverso, do ponto de vista social. Quais é que são as soluções intermédias que se conseguiriam implementar em curto prazo? Eu diria o seguinte,
E se calhar correndo o risco de ser aqui demasiado radical, mas eu também, como sou novo, posso dizer alguns disparates que ele é novo, não sabe bem o que é que está a dizer, mas eu, no meu tempo, o meu pai tinha carro, a minha mãe tinha carro, mas eu ia transporte para a escola e vinha transporte para a escola. É uma questão também social, que nós pais, eu tenho 3 filhos, nós pais hoje não deixamos os nossos filhos fazer aquilo que nós fazíamos na nossa idade, porque nós estamos numa sociedade em que nós, se pudermos entrar com o carro dentro da escola e dentro da sala, nós entramos com o carro até à dentro da sala para deixar o menino na escola. Ora, se nós temos autocarros cómodos, se temos autocarros seguros, se temos tecnologia que nós conseguimos saber a qualquer momento se o filho entrou no autocarro, se não entrou no autocarro, se entrou na escola, se não entrou na escola. Se temos também outra questão, e que também tem a ver com questões sociais, o meu pai e a minha mãe, felizmente, estão os dois reformados. Eles podem sair da escola e podem ir para a casa do avô, ou podem ir para a casa da avó, que se calhar estão sozinhos a ver televisão, e até ficam contentes por ter a companhia dos netos para lanchar, para até chegar o pai, que chega mais tarde. Não podemos apenas estar focados naquela perspectiva de como é que o pai ou a mãe vão levar o filho se o transporte. Não, vamos tentar induzir. Há tanta coisa que volta para trás. Antigamente utilizava-se calças à boca de sino, depois deixou-se de utilizar, agora são moda outra vez. Vamos incentivar-nos a nós próprios a permitirmos que os nossos filhos não vivam numa redoma fechados, que hoje quase que é impossível que eles possam ir para a rua jogar à bola. Quanto mais andar num transporte público para ir para a escola. Mas porquê? Resumindo e concluindo, é importante nós podermos ter a liberdade de escolher se queremos ou não utilizar o carro para levar os nossos filhos para a escola, mas também é importante termos uma outra perspectiva, que é porque é que não havemos de incentivar os nossos filhos que têm transporte gratuito, têm todas as condições, de os incentivar eles próprios a ir de transporte público para a escola. Eu vejo mais as coisas nessa perspectiva do que propriamente continuarmos só a pensar se vamos no carro ou se não vamos no carro. Não, vamos deixar os miúdos libertarem-se e usufruírem do espaço público, que era tão importante na nossa altura e que hoje, muitas vezes, vivemos num prédio, temos um filho com 10 e um com 12, o vizinho de cima tem um com 11 e uma com 13, e os vizinhos do quarto andar não conhecem os vizinhos do quinto, porque nunca estiveram na rua a jogar a bola os dois. Não é a sociedade que eu gostava que existisse, porque eu vivi de outra forma a minha adolescência, e acho que devemos incentivar os nossos filhos, os nossos pais, que são avós, a voltarmos também a poder usufruir desses tempos. Obrigada pela sua resposta. Efetivamente, parece que estas questões sociais e o reeducar a nós próprios, não é? Que poderão ser as alternativas e muitas das vezes, obviamente, se calhar com as entidades, como os municípios, a dizerem-nos, pode confiar em nós que o nosso transporte funciona e temos as nossas apps, e isso hoje em dia parece que é necessário. Isto dá mote para, obviamente, falar com o Rui e dizer ao Rui que ele tem tido uns desafios muito interessantes e tem, nomeadamente, uns projetos implementados. Num deles, eu não sei se vocês conhecem, mas estacionam o vosso carro num dos parques e depois têm acesso a serem levados até aos restaurantes, por exemplo. Isto é reeducar, correto, Rui? O que nos pode partilhar connosco sobre isto a nível social? Tem dias, não é? Quer dizer, isso depende. Mas sim, quer dizer, o objetivo, muito obrigado a todas e a todos, muito boa tarde, sejam bem-vindos a Oeiras. O objetivo é exatamente esse, é, por um lado, reordenar o espaço público e dizer aos cidadãos que vão a um dos melhores locais, se não o melhor local da área metropolitana de Lisboa para almoçar, que é Paço de Arcos, e que não precisam de estacionar mal, ser multados ou rebocados,
podem estacionar no parque de estacionamento e são trazidos até ao seu restaurante para poder almoçar ou jantar e retornam em segurança. Portanto, isso é uma perspectiva fácil de fazer, educativa ou lúdica, está tudo certo. Mas fomos criticados por isso, quer dizer, desiludam-se, porque houve um conjunto de entidades que acham que dominam todas estas coisas da sustentabilidade e da descarbonização e dessas coisas todas, que agora são moda, não é? Aqui há uns anos eram outras coisas, agora são estas, e eu corro o risco, se continuar a dizer estas coisas, vou ser acusado de mais um negacionista qualquer. Não, o que eu não sou é doido. Vamos lá ver uma coisa. Eu não sou é doido. É bom que a gente coloque as coisas no seu devido lugar. E eu, como nunca fui na minha vida, e já tenho 51 anos, hei de fazer este ano, em princípio, 52, e gosto pouco do chamado politicamente correto. Aliás, nós não chegámos até aqui por acaso. Nós chegámos até aqui porque, a partir de determinada altura, as pessoas têm medo de dizer aquilo que pensam, porque são a seguir catalogadas de uma coisa ou de outra. E nós não temos tempo e não queremos ter tempo para discutir a ideia das pessoas. Em vez de as atacar, vamos lá discutir as ideias e vamos lá verificar. Porque se discutíssemos, poderíamos olhar para alguns planos que até o professor Nunes da Silva está ali e que já apresentou ao longo dos anos, que eventualmente se tivessem sido executados, nós eventualmente não estaríamos onde estamos. Nós, efetivamente, andamos a discutir transportes e habitação pública. Nós estamos num conselho. Nós não precisamos de inventar a roda. Nem precisamos de ir à Europa verificar como é que se resolveu o problema de habitação. Estamos aqui neste conselho onde se pode ver. Era um conselho que tinha tudo para ser um conselho suburbano. Tudo. E hoje é a segunda economia do país. E não é um concelho suburbano, é um concelho que tem tantas viagens para Lisboa como de Lisboa para cá. Portanto, vamos ver. Não precisamos, não podemos é ter preconceitos. Não podemos é achar, porque eu sou do Sporting, porque até sou melhor que o tipo que é do Benfica, que é o caso do Nuno Piteira, que é do Benfica. Mas não, quer dizer, ele não é pior que eu, nem eu sou melhor que ele. Somos complementares. Ele há de ter coisas boas, há de ter coisas menos boas, que também tem, com certeza. Mas, quer dizer, as coisas são assim. E, portanto, quando agora descobrimos, as pessoas todas falam de habitação pública, não. Há uns é que começaram a falar agora. Vamos lá ver. Há uns é que começaram a falar agora. Porque, na realidade, este concelho é um concelho que resolveu o problema da sua habitação há muitos anos. E agora, que tem um problema de habitação para a classe média, está a resolvê-lo também. Podemos cá viver. E, portanto, se olhássemos para isto com mais humildade, talvez resolvêssemos melhor os problemas. Mas em relação à mobilidade, vamos lá ver. Nós, a ferrovia, que aqui foi falada, ou a questão do estacionamento, nós no estacionamento estamos a implementar um conjunto de medidas que vai à, obviamente, penalização do uso do automóvel. Agora, não andamos aí a anunciar todos os dias que estamos a penalizar o uso do automóvel. Mas foi aqui nesta sala que foi o nosso plano de mobilidade urbana sustentável, liderado pelo professor Nunes da Silva, e a estratégia que nós estamos a executar é exatamente esta. E estamos, efetivamente, a penalizar o uso do automóvel. Obviamente que nós não podemos dizer aos nossos municípios, olha, agora vendam lá os automóveis e vão. Não é assim. Nós não estamos, a nossa sociedade não é assim. Mas estamos a fazê-lo devagarinho, protegendo os nossos municípios, mas dizendo que quem vem de fora para aqui tem um conjunto de regras que vai ter que as seguir. Goste ou não goste, mas vai ter que as seguir. Em relação ao transporte público, nós estamos a modernizar a linha de Cascais. É verdade, mas devíamos perguntar a um conjunto de gurus porque é que, por exemplo, o elétrico não entra na linha de Cascais e não vai até Alcântara. Porquê? Há algum problema? Claro que não há. Podem vir dizer o que quiserem, mas na realidade não há. Há um problema porque há um conjunto de gente que se entende mais inteligente que os outros e acha que aquilo só pode ser para aquele caminho de ferro. Não, não é verdade. Hoje em dia, o caminho de ferro de Cascais, a linha, não resolve os problemas da mobilidade. Também por isto que disse o Nuno, mas também por outra razão. Hoje em dia as pessoas chegam a Alcântara ou chegam ao Castré e não trabalham ali. Têm que ir para a parte de cima de Lisboa. Portanto, é preciso resolver o problema da A5. Os autarcas são muito maus, não há dúvida nenhuma. Os autarcas
são o grupo de políticos, eventualmente, piores do país. É verdade. Mas, se não fossem os autarcas, nós não estávamos aqui hoje a discutir, porque foi com a lei de 2015 que passou a responsabilidade às autarquias dos autocarros que nós hoje colocámos na agenda a mobilidade. E por isso, na altura, Cascais liderou esse processo. Foi por isso, foi pelos autarcas. Na realidade, foi pelos autarcas. Agora, isto também tem um aspecto perverso, é que nós estamos a colocar toda a pressão sobre a TML, quando, na realidade, a TML tem uma pressão, e bem, mas nós temos que colocar pressão sobre a CP, sobre o metropolitano. E eu não posso ter gente a gerir um metropolitano que faz um conjunto de carrosséis que depois não servem as pessoas. E eu estou a falar do Oeiras. É que eu queria-me conseguir ligar à zona de Alcântara para poder chegar a Lisboa. E, na realidade, com o que estão ali a fazer, o Oeiras pode vir a ter um problema. Portanto, estas é que são as questões que importam. Tudo o resto é folclore. Tudo o resto é à volta. É dizer que eu vou emitir mais ou menos, vou construir mais isto ou mais aquilo, mas isso é planeamento. Não é eu acho que, não é o achómetro. Ou fazemos ou não fazemos. Ou queremos ou não queremos. E, portanto, por isso é que a A5 é importante. Mas aí não é uma decisão dos autarcas, desses malandros. Não. É do governo. Seja ele qual for. Olha, o governo agora até mudou. Eu até estou à vontade. Não, mude ou não mude desta forma, vai mudar. Não é? O Dr. Costa saiu, entrou o fazedor perdeu as eleições e, portanto, vamos ver, pode vir a ganhar na Secretaria, já ganharam uma vez, portanto, podem ganhar outra, tenho dúvidas, porque desta vez o povo vai ter que se pronunciar de novo. Mas o que eu digo é que até mudou, portanto, agora é a vez do Governo. O Governo tem que dizer, junto da Brisa, e a Brisa junto do Governo e com as autarquias, de resolver o problema da A5. Mas há uma outra coisa. Olha, por acaso, eu hoje tirei aqui o dia para o professor Nunes da Silva, mas é verdade. Ele é um dos responsáveis de uma coisa tão simples. Se eu disser algum disparate, corrija-me. Mas é um dos responsáveis. Vocês agora, quando saírem daqui, vão chegar ali ao nó de Linda a Velha. E entram na autoestrada no sentido de Lisboa e começam a descer. E quando descerem, agora já deixaram de ter aí filas de trânsito. E sabem porquê? Porque esse senhor andou durante anos a dizer que era só pintar lá um traço descontínuo. E nós temos aqui uns gurus no país que diziam que aquilo não podia ser. Estão a ver? Não podia ser. Nem eles sabiam porque é que não podia ser. Mas na realidade não podia ser. E chegaram lá, tiraram os traços, puseram nos descontínuos. E acabou os problemas da fila de trânsito na A5. Para sair para a Acril. É assim, não é? Portanto, mas há ali mais 2 ou 3 casos que podem ser resolvidos assim. E isto para vos dizer o quê? Nós não podemos continuar a tratar a A5 como uma autoestrada entre o Carregado e Condeixa. E porquê que é que entre o Carregado e Condeixa? Porque a autoestrada entre o Carregado e Condeixa passa numa zona mais despovoada. E, portanto, sim, eu posso ter aqueles nós, de X, com exceção do que eu fiz no tempo do engenheiro Sócrates, em que eu tinha o nó do Carregado e construí um nó a 500 metros para fazer a plataforma logística. Aí já não houve regra nenhuma que eu tivesse que respeitar. Mas nos outros lados eu tenho que respeitar todas as regras. Mas aqui neste caso, reparem nisto, isto é uma autoestrada urbana. Faz algum sentido eu tratar esta autoestrada como trata a autoestrada entre Condeixa e o Carregado? Ou entre Condeixa e Coimbra? Mas estamos doidos. Não faz sentido tratar isto como uma via urbana, é verdade, com características muito mais rápidas, mas que tenha acessos de outra forma. É porque estes senhores o que estão a fazer é que estão a condicionar o desenvolvimento do território do Oeiras. É o que estes senhores estão a fazer. Portanto, o que eu espero é que as pessoas, em vez de teóricos, passem a ser um bocadinho mais práticos e olhem para o território e os possam resolver. E é isso que nós estamos a tentar fazer em tudo o que é mobilidade. Mas não queremos transformar a nova mobilidade numa cópia da mobilidade atual. Por isso nós, e eu sou um amante do carro elétrico, mas nós acabamos com a gratuitidade do estacionamento de carros elétricos em Oeiras. Em Cascais nunca foi implementado. E bem. E em Oeiras acabou. E bem. Porquê? Porque o elétrico tem 4 rodas igual ao outro. Ocupa espaço como o outro e gera congestionamento como o outro. E é disso que nós estamos a tratar. Nós o que estamos a tratar
aqui é de mobilidade no espaço público, planeamento do espaço público, não é de moda. Se nós estivermos a tratar da moda, falamos isto que disse o Nuno e bem, já houve boca de sino, deixou de haver, faz isto, mas planeamento urbano não é assim. Não é assim, tem que haver planeamento à la longa, é assim que se faz essas coisas. Agora, quando nós agarramos e fazemos planeamento por moda, porque os portugueses pegam do ouvido e nós adoramos fazer essas coisas, obviamente que vai dar disparate. Aguardem quando Lisboa retirar o estacionamento do carro elétrico. Vai haver foguetes, malandros, estão contra a mobilidade elétrica. Não, é que é exatamente ao contrário. A mobilidade elétrica não é um problema de estacionamento, é um problema de carregamento. Carrega em casa, carrega no trabalho. Queremos discutir as coisas a sério ou queremos continuar a discutir as coisas na rama? Queremos implementar medidas a sério ou queremos continuar a brincar? Esta é que é a diferença. Em Oeiras, nós estamos efetivamente a tentar fazer esses projetos do BRT da A5, do LIOS, seja em elétrico, método de superfície ou numa questão transitória no BRT, fechámos o projeto do SATU e, ao contrário do que se diz e que foi aqui apresentado também, das novas vias rápidas que estão a ser criadas, todas elas terão espaço dedicado para transporte público. Não é espaço partilhado, é espaço dedicado para transporte público. Porque nós acreditamos que é com o transporte público que nós vamos resolver o problema de uma parte da mobilidade. E não é por moda, é porque acreditamos que é mesmo assim que vamos conseguir resolver esses problemas. E, portanto, é este o nosso projeto a médio prazo. Falou-nos aqui, e vou só aproveitar, porque depois vou fazer uma última questão a todos vós, para fechar o painel, porque a hora daqui a pouco começa-se a alongar e vamos tentar cumprir, porque já iniciamos com algum atraso. Eu iria lhe dizer o seguinte, falou-me aqui em duas coisas do ponto de vista social muito interessantes. A primeira é um princípio que até a própria União Europeia, nas suas diretrizes, nos remete, que é a utilização do carro utilizador-pagador, e efetivamente quer pela parte da utilização do automóvel elétrico ou não, aqui remeteu-nos um bocadinho para essa ideia, mas também uma outra, que é a da necessidade efetiva de ter soluções mais interessantes para o município. E quem diz para o município de Oeiras, diz para o município de Cascais, enfim, para todos estes municípios, que obviamente com parceiros como a TML ou mesmo com a Zero, que podem indicar aqui algumas outras questões, mas há uma coisa que eu lhe perguntaria, e estando à frente, obviamente, da parte dos parques, que é, acredita que se conseguisse pôr-se a gratuidade nos transportes públicos, que iria haver mais locais de estacionamento disponíveis? Como é que iria ser essa gestão? Não, eu acredito ao contrário. Aliás, eu tive o enorme privilégio de ter ajudado no início do projeto de Cascais. E o Nuno Piteira, o vereador Nuno Piteira, era a minha tutela nessa altura em Cascais. E, portanto, ele sabe bem o que... aliás, sabe bem, porque a estratégia é da Câmara, ponto final, portanto, tem mesmo que saber bem. O que é que acontece? A gratuidade não, o projeto original levou a um projeto de uma certa igualdade nos transportes, entre o chamado rico e o chamado pobre. Porque isso era outro mito que também existia nos transportes, que era que só os pobres é que andavam de transportes. Ao início, quando entrou o navegante, na realidade, as pessoas com menos posses eram muitas vezes forçadas a virem de carro. Porque em muitos concelhos da área metropolitana de Lisboa era mais barato virem de carro do que virem de transporte. Aliás, bastava sair aqui do Concelho de Oeiras, de uma parte do Concelho de Oeiras, aliás, do Concelho de Oeiras, para chegar a uma boa parte do Concelho de Cascais, que já estava fora da coroa do chamado passo social, do L123, do L tal, que os valores começavam a subir exponencialmente, porque as pessoas, para se deslocarem de um determinado ponto para Lisboa, tinham que ter 2 ou 3 passos. E, portanto, isso subia-lhes o valor. Aliás, havia valores na área metropolitana de Lisboa, há pouco falava-se de Gaia, mas havia valores na área metropolitana de Lisboa que passavam os 250 € mensais se a pessoa tivesse que vir de transporte público.
E, portanto, essa questão do transporte público, quando feito como deve ser, tem uma perspectiva social muito importante, que é o transporte público é nosso. É nosso, é de todos. É do rico e é do pobre. O meu filho vai de transporte público para a escola, com exceção de alguns dias de manhã que eu o levo, mas ele tem o passe navegante e vai de transporte público. Houve uma altura que tinha uma namorada na margem sul e ia da margem norte para a margem sul. Ainda tentou que eu algumas vezes o fosse buscar, acedi a buscá-lo uma vez ou outra ao Arieiro. Mas ia de transporte público. É assim, tem que ir. E, portanto, a grande vantagem do transporte público desta forma é tornar a coisa igual. Para todos. Nós temos aqui um conjunto de carreiras, exatamente aqui nesta zona onde estamos e ali um pouco mais em baixo, onde as carreiras vão cheias de manhã e voltam ao fim da tarde, com senhores e senhoras de fato e de gravata com a sua mala. Não são, propriamente, um conjunto de utilizadores que vêm de madrugada para o Alegre, ou para aqui, ou para ali, ou que vêm da margem sul. Não. Estamos a falar de um conjunto de quadros que moram aqui em Miraflores, em Linda a Velha, em Algés e que vão todos os dias para Lisboa. E porquê é que eles vão? Porque naquele caso em concreto têm uma oferta que lhes permite fazer isso. Vão daqui até ao centro de Lisboa. E o que nós queremos com o Liós, okay, seja na versão de elétrico rápido, de metro de superfície ou de BRT, é podermos chegar ao centro. Mas não queremos o elétrico rápido a dizer que eu para ir para Lisboa vou primeiro à Amadora. Não, porque isso é um disparate. Ele até pode ir à Amadora, mas eu tenho que ter uma ligação a Lisboa. E tenho que ter uma ligação a Lisboa, ao centro de Lisboa, ou à zona do centro comercial, do Colombo, onde está um grande interface, e aí Lisboa vai ter que criar condições para receber essas pessoas. Portanto, é isto que nós temos que estar a planear e a fazer e a executar. Agora, não podemos demorar 30 anos. Reparem uma coisa. O metro de superfície de Loures ainda não arrancou, e já tem lá, na sua conta, mais de 500 milhões de euros. Era para custar metade. Vamos lá ver. Era para custar metade, já vai em 500 milhões. Mas vocês acreditam que há quantos 500 milhões para fazer mais projetos destes nos próximos 10 anos na área metropolitana de Lisboa? Até é melhor que o Eiras se prepare para poder encontrar soluções, para poder implementar isto. E é bom que Lisboa se prepare para que seja um parceiro, porque senão não vai conseguir resolver o problema dos automóveis. Mas também é bom que o Governo se prepare, que esta história de gerir o metropolitano e tomar decisões lá no Ministério e fazer carrosséis não resolve problema. Eu tenho que ter um metropolitano que resolve verdadeiramente os problemas da mobilidade na cidade e contribui para resolver os problemas da outra mobilidade que vem de fora da cidade. Ou queremos fazer isto, ou vamos continuar a brincar só com brinquedos caros. Aquilo são brinquedos caros, aquilo não são brinquedos que a gente vai ali à loja de conveniência e compra uma coisa para levar para casa. Portanto, convém que a gente olhe para isto com atenção para resolver verdadeiramente o problema das pessoas numa área metropolitana que concentra aqui 3 milhões e muito pessoas. E que o Eiras hoje, a números da TML de há uns dias, e o Rui não me vai, quer dizer, corrige-me se eu disser algum disparate, são para aí 43 mil pessoas dia em 208 mil. Portanto, eu e a senhora vereadora estudámos bem os números. 43 em 208. Quer dizer que para nós é muito importante o transporte público. Ao contrário do que algumas frases feitas dizem. Nós queremos mesmo o transporte público, queremos mesmo investir, porque é por aí que vem a maior felicidade dos nossos cidadãos. Muito obrigada. Vou pedir-lhe, vou passar novamente ao Cássio para então uma última questão, para depois fechar o painel. Perguntar-lhe-ia, se pudesse tomar uma medida, qual é que era a medida que tomava a nível da mobilidade mais sustentável e, neste caso, aliada à gratuidade? Bom, antes de mais, eu gostaria de desfazer aqui talvez alguns equívocos. Eu não defendi que a única aposta deve ser na ferrovia e nos suburbanos, longe de mim, não é? Portanto, tem que existir, evidentemente, um sistema integrado de transportes e aliás, e fico extremamente satisfeito por também, digamos, de alguma maneira, suportarem a ideia de que precisamos de uma rede dedicada
de vias dedicadas ao transporte rodoviário e uma rede, sublinho a palavra rede, e não apenas corredores, portanto, troços de vias dedicadas, isso é absolutamente crucial. Agora, a ferrovia tem, em termos de capacidade, muito maior capacidade e, portanto, se tivermos que privilegiar, e concedo que na linha de Cascais é de facto difícil densificar, não é? Junto às estações, na maior parte dos casos, mas onde existe espaço para isso, poderia ser feito, e estou a pensar, por exemplo, olha, estação de Coina, à volta da estação de Coina, à volta da estação de Penalva, na margem sul, e há alguns outros exemplos. Mas não quer dizer que, efetivamente, não tenha que se investir fortemente na integração do sistema de transportes, como é evidente. Não é? E deram alguns excelentes exemplos disso. Uma medida difícil em relação à gratuidade, nós não temos uma posição fechada em relação a isso, aliás, achamos que a prioridade tem que ser mesmo investir não só em todas estas políticas digamos, de integração do sistema de transportes, no sentido de podermos efetivamente reduzir o tempo médio de viagem em transporte público em relação ao transporte individual, mas diria que há aqui de facto ainda algumas, por exemplo, nós temos neste momento 900 mil pessoas em trabalho híbrido. Isto é quase, digamos, 1/5 da população ativa. Estas pessoas, em geral, não usam o transporte coletivo, o passe é-lhes pouco conveniente, não é? Portanto, talvez medidas no sentido de reduzir, termos um bilhete diário muito mais económico, ou bilhetes semanais também mais económicos, pudesse ser uma alternativa para este tipo de pessoas. Mas, volto a dizer o que disse de início, estas medidas têm que ser o investimento no transporte público e nas infraestruturas que o suportam e que suportam a integração, não só a integração de sistemas, como a integração bilhética, tem que ser realizado já, tem prioridade máxima, e nós defendemos que tem que aumentar ainda o orçamento dedicado a essa matéria. O fundamental vai ter, certamente, cada vez mais dinheiro, esperemos nós, por via do aumento do preço do carbono, mas também uma parte crescente dos impostos que têm a ver com consumo de combustíveis, compra de automóveis, portanto o ISV, o ISP e o IUC devem crescentemente ser dedicados ao investimento em transporte público. Mas, de facto, a curto prazo, para respondermos nestes 7 anos, nós, de facto, a medida mais eficaz em termos de redução de emissões é nós investirmos na eletrificação dos veículos que têm uma intensa taxa de utilização. Estamos a falar de autocarros, de transporte, de logística urbana, mesmo alguma logística pesada, táxis, TVDs. Essa, digamos, é a medida mais eficaz a curto prazo para nós reduzirmos emissões. Mas, de qualquer maneira, uma medida em termos de transporte público é esta, é termos aqui alternativas em termos da bilhética diária e semanal para dar resposta a esta população que não usa diariamente o transporte público. Muito obrigada. Passaria ao Rui, e fazendo aqui uma ligação muito direta, eu não sei se são utilizadores dos transportes da TML, mas há uma parte significativa deles que neste momento já são elétricos. E a talho de foice, uma coisa com a outra, eu perguntaria, e faz parte da estratégia da TML esta sustentabilidade ambiental também, e de futuro passará por aquisição de mais viaturas elétricas, ou como é que a TML vê a questão ambiental e do impacto ambiental? Vou responder objetivamente a essa, depois queria aqui comentar 2 ou 3 coisas para tentar ser rápido e não dar grande seca. A primeira é que isto é um contrato e o contrato tem as regras que estão definidas em sede do contrato, e o contrato já tem alguns anos, está agora em implementação e, portanto, ele previa um determinado paradigma energético, que é o que é. Até estamos ligeiramente acima, porque os operadores que prestam o serviço e que são pagos ao quilómetro aproveitaram algumas das linhas de financiamento que foram colocadas para a aquisição de viaturas elétricas e, enfim, das notas que temos da parte dos operadores, porque ainda lhes compensa, do ponto de vista operacional, sai mais barato pôr um carro elétrico do que pôr um carro a gasóleo ou até um carro a gás. O paradigma do gás também mudou um pouco nestes últimos 2 anos
que ele subiu bastante o preço do gás o ano passado e há 2 anos, e, portanto, operacionalmente compensa, e, portanto, até estamos acima daquilo que era a cota que era exigida, que eram 5%. Eu acho que para a segunda geração de contratos, para a segunda geração de contratação pública, não só em Lisboa, mas no resto do país, esse é o tema. Esse é um tema, mas depois vamos todos estar aflitos para ver o Benfica. Estou de acordo ali com as cores do Nuno, vamos nos ver todos aflitos para ver o Benfica às quartas-feiras à noite, quando os carros estiverem todos a carregar. Eu estou a brincar, mas é uma questão muito mais estrutural que nós todos temos que pensar, porque está associado às oficinas onde os operadores têm, qual é que é verdadeiramente o grau de concorrência que é gerado, porque as oficinas não são públicas, ou seja, os sítios onde os autocarros são mantidos e são abastecidos não são públicas, esse é um ativo estratégico público, o país nunca pensou nele, não é? E se essas infraestruturas fossem do Estado, fossem das câmaras, da TML, do que for, da Parques Tejo, quando vamos ao mercado estamos numa posição de concorrência muito mais fair do que eles sendo do operador A, B ou C, tem alguma vantagem competitiva maior face a outros e, portanto, pode fazer outro preço. Ou seja, há uma discussão gigante em torno daquilo que é o paradigma energético para a consistência com as metas, quer 2045 do Estado português, quer 2050 e as 2030. Enfim, o que eu quero dizer é que há aqui uma escadinha que vem por aí afora, que tem um impacto brutal, aonde eu disse, no preço que depois todos nós pagamos, ou do lado da tarifa, ou do lado da gratuitidade, seja por via direta ou indireta, portanto tem aqui um racional complexo. E, portanto, nos nossos planos teóricos, sim, porque queremos convergir com aquilo que é o desígnio civilizacional da mitigação e do combate às alterações climáticas e dos compromissos nacionais, etc. Bem, mas depois temos de ver como é que se faz isto, com o dinheiro que existe, com as infraestruturas que existe, com o mercado que existe, com a capacidade instalada que existe, etc, etc, etc. Porque depois é preciso perceber. E há capacidade para fazer autocarros. Estou a pôr interrogações, não estou nada contra. Estou a dizer que são tudo fatores que têm que ser vistos, avaliados e dimensionados. Há autocarros para servir as pessoas em número suficiente. Tudo isso tem que ser trabalhado. Eu acho que estamos num bom caminho. Enfim, há pouco falávamos ali ao almoço sobre há quantos anos, o Rui de certa forma, o Rui repôs aqui o assunto, e há quantos anos a gente fala sobre isto. Acho que há uma coisa que todos nós, independentemente das opções ético-políticas, ficámos a perceber. Não dá para estarmos 15 anos a refletir. Não dá. Não dá. E eu fui vereador e já geria transportes nessa altura. E isto demorou 10 anos a pormos o primeiro tijolo sobre aquilo que estamos hoje aqui a discutir. 10 anos. 10 anos. Não é, Nuno? 10 anos. Pá, não dá. As pessoas não vão perdoar. Não vão dar uma segunda oportunidade. É a minha opinião. Podem, enfim, independentemente depois das opções, depois como sociedade seremos responsáveis pelas decisões que tomamos. Isso agora... Mas não dá. Portanto, nós temos que ser muito mais pragmáticos, até porque as questões do clima vão se colocar. Eu acredito que se vão colocar. Há quem não acredite, mas eu acredito que se vão colocar. E, portanto, já se colocam. Vão ser mais emergentes. E, portanto, temos que ser mais... temos de rematar, o Carlos Alberto, temos de rematar mais e, eu diria, melhor à baliza, sermos mais eficientes. Nós fizemos uma coisa interessante, eu estava a consultar há bocadinho aqui, para me preparar um bocadinho aqui para a conversa. Fiz uma... Modéstia à parte. Fizemos um exercício engraçado que queria aqui transmitir-vos. Nos transportes coletivos do Barreiro, quando eu geria aquilo há uns anos, em 2016 fizemos o exercício de, no relatório de contas de 2016, fizemos um trabalho técnico, pagámos uns consultores para fazer isso, pedimos para nos ajudarem a fazer isso, que era mensurarmos as externalidades positivas, porque eu já na altura achava, isto era giro, estas memórias são giras, já na altura achava que do ponto de vista argumentativo não é fácil a gente... Até porque no Barreiro fizemos um investimento de comprar 60 autocarros novos e aquilo do ponto de vista financeiro era difícil para uma empresa que apresentava um déficit significativo, sobretudo histórico, conseguir convencer todos os eleitos, e aquilo ser do ponto de vista político uma coisa que passava bem, todos os eleitos a fazerem um empréstimo bancário de 20 milhões de euros, não era fácil, para comprar 60 autocarros a gás. Bom, fizemos um trabalho em torno das externalidades positivas que os transportes coletivos do Barreiro tinham para a cidade. Porquê? Porque aquilo era... Eu, quando entrei, aquilo historicamente era um problema. Os transportes coletivos do Barreiro estão um problema. Gastam 1 milhão e tal de euros por ano à Câmara. Então fazia-me confusão. E as pessoas todas gostavam do assunto. Bem, fizemos as externalidades positivas, o trabalho técnico. Foi um primeiro ensaio. Sinceramente, não sei se, entretanto,
continua a ser feito o relatório de contas com base nesta avaliação e, portanto, avaliamos quanto é que se poupa com as emissões, quanto é que se poupa em saúde pública, como aqui hoje foi dito, quanto é que se poupa em questões energéticas, quanto é que se poupa na economia, ou quanto é que se ganha na economia local, porque aquilo gera um conjunto de empregos locais, ou seja, pondo todas as variáveis, por cada euro que se investe ia-se buscar outro euro. E as questões do ambiente, estou a simplificar, precisam de ter esta fatura do outro lado. Claro que isto é monetizar, usando a expressão, uma coisa que depois no fim não é dinheiro para comprar, não compra comida, não é? Não compra melões. Mas tem que se pôr na balança. Tem que se pôr na balança e é uma forma de nós mostrarmos às pessoas e aos decisores políticos que por cada milhão que se investe, se calhar há 1 milhão que não se vende. Eu dizia há bocadinho ao Cássio que eu tenho ideia de com quem eu aprendi isto, é uma pessoa do clima e é uma pessoa que sabe muito de clima. Eu aprendi, tenho ideia que nas muitas conversas fiz com ele num projeto que era o Clima Adapt, que era o professor Filipe Duarte Santos, que me lembra dele dizer uma coisa que era, perdoem-me que eu já não me lembro dos valores, ele dizia que por cada euro que não se gasta em mitigação vamos pagar 9 em combate. Todos nós, enquanto sociedade, vamos pagar muito mais num euro que não se investe, é que não temos a coragem para investir em mitigação, vamos pagar muito mais em combate. E nos transportes é a mesma coisa. Por cada euro que nós abdicarmos de investir hoje, é sempre dinheiro que nós todos, enquanto sociedade, estamos a gastar noutras coisas, imensas. E, portanto, a Eunice não me perguntou, se me perguntasse qual era a medida, eu encaixei a medida que o Cássio coloca, eu encaixei a necessidade de termos um título que se adapte melhor às pessoas, é importante pôr a variável, já falámos sobre isso os dois algumas vezes, a variável receita, porque quando nós transferimos pessoas do passe para um título que é mais adequado, há uma perda de receita, e hoje o sistema precisa de receita, e a receita do sistema, desculpa estar-me a esticar, hoje o sistema está subdimensionado, é preciso termos a noção disso, há muito mais dinheiro, mas ele ainda não chega, e não estou a dizer isto para a gente, certo? Não é para nós esbanjarmos, é porque objetivamente entre aquilo que as pessoas pedem e aquilo que se é capaz de entregar há falta, e portanto nós temos que saber gerir bem estes recursos e como é que a gente faz este esforço. Se eu pudesse decidir, não estou a avaliar em causa própria mesmo, porque estou cá eu, podia estar outro qualquer, aliás, nós já há muitos anos que pugnamos sobre isto todos, e não temos exatamente as mesmas opiniões tirando o Benfica, e ainda bem, não é? É dar condições para que quem esteja a gerir o sistema gira de facto o sistema todo e não gerir apenas parte do sistema, porque senão depois do ponto de vista quer dos recursos financeiros, quer das opções para as pessoas, isto fica tudo mal amanhado e portanto depois dá, ainda que com boas intenções, porque não acredito que as pessoas não tomem menos intenções, mas tomam-se decisões que não são exatamente as mais adequadas quando a gente olha para uma janela temporal mais geológica, não é? À medida que alargamos a janela temporal a coisa fica esquisita. Muito obrigado. Muito obrigada. Nuno, uma medida para Cascais que pudesse efetivamente ser efetiva do ponto de vista ambiental com esta gratuitidade dos transportes? Eu vou escolher uma que ainda não falámos aqui hoje e estamos a falar em todas estas questões. Eu diria que era conseguir que em 2027 toda a frota de transporte público rodoviário e de recolha de RSUs no concelho de Cascais possa ser abastecida por hidrogénio. Nós já lançámos em Cascais a construção de uma estação de produção de hidrogénio, está em obra, também aproveitámos os fundos para a construção dessa estação de hidrogénio. Temos um projeto piloto a funcionar muito interessante, que é a de produção de hidrogénio através de alguns dos resíduos sólidos urbanos que são recolhidos e que não vão para reciclagem, que também dá para produzir hidrogénio e, portanto, acreditamos que, tal como já temos 4 autocarros a circular no concelho de Cascais ao dia de hoje, ao segundo de hoje, eles estão a circular a hidrogénio em Cascais, acreditamos que é também uma alternativa, nomeadamente para o transporte público rodoviário, a solução hidrogénio, porque aquilo que tem sido a nossa experiência, aquilo que tem sido a minha experiência, é que atualmente a rede já não aguenta mais produção de energia para os elétricos que existem. E, portanto, se continuarmos todos a apostar no elétrico e todos a pensar só no elétrico, vamos ter um problema. Em breve
ou em pouco tempo de como é que temos capacidade de carregamento para toda essa eletrificação do transporte. E por isso, não tínhamos falado de hidrogénio, fica aqui a minha nota final e, mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Muito obrigada, Nuno. Rui, uma medida a nível ambiental para Oeiras e para a Parque Estejo? A nossa medida é o projeto de transportes públicos. No fundo, não tem quase nenhuma diferença de um cardinal, porque se nós olharmos para o SATU, se olharmos para o A5, se olharmos para a VLN e para a VLS, se olharmos a ligação a Sintra e se olharmos para o Liós, isto não é muito diferente de um cardinal. E, na realidade, se nós fizermos este projeto, mais do que depois a questão dos meios que lá colocamos, o nível de oferta e o nível de capilaridade, de facto, seria disruptivo e muito interessante, quer para a mobilidade entre concelhos aqui à volta, quer na ligação à capital. E, portanto, isto seria, de facto, muito, muito interessante. Mas eu queria só terminar aqui com a questão da questão elétrica. Convinha também que na questão elétrica nós alterássemos alguns dos paradigmas e alguma da legislação que existe que tornasse mais fácil a existência de carregadores, quer em casa, quer nos locais de trabalho. E hoje em dia, apesar de alguma transformação, impõem-se um conjunto de regras que são quase impossíveis as pessoas juntarem a sua casa à sua garagem. E o que se pede é que as pessoas peçam aumentos de potência, no fundo, para criar uma capacidade adicional na rede que ela, na realidade, não é necessária. Porque eu, com a minha capacidade que tenho em minha casa, eu consigo carregar o meu carro elétrico. Porque carga de água é que eu preciso de pedir uma segunda infraestrutura para pôr na minha garagem. Portanto, isto é um problema que, na realidade, tem que ser visto e tem que ser simplificado, porque hoje a rede elétrica não é diferente da rede de telecomunicações. A minha origem é telecomunicações. Portanto, a rede elétrica não é diferente, em termos conceptuais, de uma rede de telecomunicações ou de uma rede de água. E eu tenho que a simplificar. Eu tinha, no passado, um conjunto destes constrangimentos por causa do problema das arcas frigoríficas e de outras coisas que a malta metia nas garagens. Só que hoje em dia eu não ponho uma arca frigorífica, eu ponho um carro. E, portanto, eu tenho que olhar para isto e as minhas entidades têm que ser mais céleres na resolução desses problemas. Se não forem, eu vou ter um problema. Termino só com isto. Eu estou completamente de acordo com toda a descarbonização da vida. O que eu tenho é dificuldade em aceitar que eu faça as medidas que fiz em Portugal e vá à Espanha comprar eletricidade a carvão. Tenho dificuldade em aceitar isto. Muita dificuldade em aceitar isto. Portanto, eu aceito e incentivo medidas que são socialmente sustentáveis, ambientalmente sustentáveis e economicamente sustentáveis. Tudo o resto são atos que nós achamos que são que sim, mas que no fim do dia as pessoas não vão conseguir pagar, como se está a ver agora. As pessoas não estão a conseguir pagar. E esta história do pensamento de que o Fundo Ambiental vai ter muito dinheiro, vamos ver se as pessoas têm dinheiro para continuar a consumir o que consomem de consumíveis fósseis e de carros e tudo para continuar a alimentar isso. Portanto, ou isto é um ecossistema sustentável, ou nós vivemos num mundo de ilusão, que na realidade estamos a tentar tirar dinheiro a quem não tem, para pôr ali e depois gastamos do Fundo Ambiental em coisas que eu pessoalmente benzo-me, eu até sou católico, não sei se é uma heresia eu dizer isto, mas eu até sou católico, benzo-me e digo, benzo a Deus, para onde é que vai este dinheiro? É pôr água em areia e depois o resultado final é zero, como se tem visto em muitos dos casos. Muito obrigado. Eu agradeço a todos, a especial aos oradores, por esta participação. Claro, teríamos aqui muito para discutir, havia aqui muitos temas que se levantavam seguidamente, mas o tempo e já foi falado aqui a questão do tempo, o tempo urge, por isso vou deixar-vos com, neste momento, 10 minutos de pausa, correto? Até já.